Boa noite. Boa noite muito especial a todos aqueles que nos acompanham, que mandam um recadinho. A gente fica tão contente quando vê a mensagem que vocês mandam. A gente sempre fala, mande sugestões, alguma coisa que vocês gostariam que a gente tivesse juntos, planejando, rezando, meditando. Boa noite ao César, Bisão, Dalva, Maria Cândida, a Jarbeli, todos, Fabiana. Boa noite muito especial. Boa noite a todos que são nossos irmãos na fé. Mais uma vez, nós vamos meditar a palavra de Deus. Essa palavra que quer nos orientar, que com total liberdade Deus nos indica a direção, uma direção que nos dá segurança, que nos faz firmes, que nos deixa muito, muito seguros na vida, diante de todas as dificuldades e também das alegrias. Que a gente aprenda a ver mais as coisas boas na vida. E é por isso que a gente está aqui, vendo a palavra de Deus, que é uma coisa tão boa para orientar a nossa vida. Vamos começar com uma oração que o Bisão vai fazer para a gente. Que com esta leitura e meditação de vossa palavra, Senhor, sejam abertos nossos ouvidos para o entendimento, compreensão, meditando-a, faça morada em nosso coração, para que assumamos nosso compromisso de cristãos. Agora o Bisão vai ler para a gente um texto muito conhecido nosso, mas que nós vamos fazer uma meditação que nos ajude a compreender melhor o sentido desse texto. Ajuda a gente a crescer com esse texto. Porque ele é conhecido, mas nós precisamos amadurecê-lo na nossa vida. Pegar o texto e colocar ele para nós. Porque vamos refletir nesse texto. O Bisão vai ler para nós Lucas, capítulo 6, versículos 12 a 16. Nesses dias, Jesus foi para a montanha a fim de rezar. E passou toda a noite em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem também deu o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Bom, primeiro, olha a atitude de Jesus. Ele vai tomar uma decisão. Ele tem bastante gente que acompanha ele, percebeu? Ele não tem só os 12 ali. Ele escolheu entre os que estavam com ele. Mas olha
Que lição de vida! Ele vai tomar uma atitude que vai ser muito importante para toda a atividade pública dele, porque esse grupo vai ser lapidado, vai ser formado para dar continuidade à missão. E qual foi a primeira atitude dele? Ele se retira e vai fazer uma oração. Ele vai conversar com Deus. O que será que ele conversou com o Pai? Claro, pedindo ao Pai que iluminasse na escolha daquelas pessoas. Por que ele fez isso? Por que ele se retira, vai fazer oração? Ele é o próprio Deus, mas tem uma lição. A vida dele, a vida de Jesus, é uma vida de mestre, aquele que ensina. Toda vez que a gente for tomar uma decisão, às vezes uma decisão importante, e que a gente toma decisão meio precipitado, se retira, faz oração, pede orientação, e aí toma a decisão e vai escolher o caminho que ele quer que a gente escolha. Olha que lição de humildade Jesus está nos dando. Ele fazendo oração por uma atitude que ele sabia que tinha que tomar, que era a escolha de um grupo no meio de muitos para serem educados naquilo que era a proposta de Deus. E vem outra questão, o número 12. O que é o 12? O 12 é o número da comunidade. Já começa daí. Esses 12 têm que formar uma comunidade. Que depois, muito lá na frente, eles vão dar o nome de igreja. A comunidade é igreja. As primeiras igrejas, a igreja primitiva, eram pequenas comunidades. Então, a nossa igreja tem que ser uma comunidade. Outra lição do texto, que é bom a gente prestar atenção. A diferença que existe entre eles. Jesus vai colocar no mesmo grupo pessoas muito diferentes. Imagine Mateus. Quem era Mateus? Ele era um coletor de impostos. Isso nós já conhecemos. Odiado pelo povo. Odiado. Porque ele explorava. Ele cobrava o imposto que o governo queria, mas ele podia cobrar quanto quisesse a mais para dar para o chefe do publicano, que era um tanto, e ele podia cobrar mais para ficar para ele também. Então, era um explorador do povo. E Jesus chama para que ele seja apóstolo dele. Claro que Jesus vai trabalhar, vai moldar, mas ele vai ter que ser aceito naquele grupo, também em humildade. Então, a grande lição que nós vamos aprender, a diferença entre as pessoas e a humildade de cada um dentro da comunidade. Sem Deus, nós não somos nada, ninguém é mais do que ninguém. Então, Mateus vai ser aceito, vai ser educado por Jesus para ser um apóstolo depois. Primeiro discípulo para aprender e apóstolo para exercer a missão.
Depois nós vamos encontrar Felipe e André. Que profissão eles tinham? Eram simples pescadores, pessoas simples. Normalmente viviam da pesca, vendiam o seu peixe, mas eram pescadores simples. Eles não eram donos de barco, não eram donos de nada. Era um pescador simples, pessoa simples. Tem uma diferença muito grande entre o modo de vida do Mateus, publicano, com o modo de vida desse pescador. Eles vão ter que se respeitar e adaptar dentro da diferença, viver como cristão. Nós vamos encontrar, por exemplo, o Judas Tadeu e o Tiago, que nem se sabe que profissão tinha. Não tem um estudo que mostre a profissão deles. Então, eles estão junto com o grupo. O Judas, o que traiu, Iscariotes, ele trabalhava com finanças. Então, provavelmente, Jesus quis educá-lo. Ele era o que tomava conta das finanças. Mas não aprendeu muito, porque acabou traindo o próprio grupo e traindo Jesus, né? O Judas Iscariote. Depois tem o João, que parece, pela vida, pela história, que ele tinha o seu próprio barco, então tinha uma condição um pouquinho melhor do que a dos outros. Parece que Pedro possa ter um barco. Esses que tinham um barco eram considerados pessoas que tinham condições melhor de vida do que o outro. Tanto que Pedro tinha uma casa em Cafarnaum. Então, a gente vai percebendo a diferença. Qual é a grande mensagem que este texto quer trazer para nós? Nós somos o número 12 hoje. Nós somos hoje a comunidade. O que Deus espera dessa comunidade? Moldar nosso temperamento, moldar quem nós somos para nos fazer realmente servidores dele, respeitando as diferenças e percebendo ninguém é mais do que ninguém. Cada um é um dentro deste grupo. Veja que bonito que Jesus escolheu tanto, moldou tanto, ensinou e, no entanto, na hora da paixão dele, da morte dele, Pedro nega Jesus 3 vezes. E os outros? João ficou com a mãe, né? Ficou com Maria. E os outros? Fugiram, com medo. Eles estavam com medo. Depois é que eles vão ter essa força, esse sentimento que vai pôr toda a coragem, porque Jesus vai dar o primeiro sopro após a ressurreição e depois manda definitivamente o Espírito Santo. Agora o Visão vai ler mais um pedacinho para a gente. Lucas 9, de 1 a 6. Jesus convocou os 12 e lhes deu poder e autoridade sobre os demônios e para curar as doenças. E os enviou a pregar o reino de Deus e a curar. E disse-lhes: não levem nada para o caminho, nem bastão, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem 2 túnicas. Em qualquer casa onde vocês entrarem, fiquem aí, até vocês se retirarem do lugar. E todos aqueles que não os acolherem, vocês, ao sair da cidade,
sacudam a poeira dos pés, como protesto contra eles. Os discípulos partiram e percorriam os povoados, anunciando a boa notícia e fazendo curas em todos os lugares. Também um texto conhecido. Algumas coisas para a gente meditar. Primeiro, estes se tornaram os apóstolos, que vão dar origem às comunidades apostólicas. O que é isso? Comunidades que ouviam e seguiam a orientação dos apóstolos. Então, a nossa comunidade igreja vai nascer como apostólica. Por isso que nós somos igreja apostólica, seguidores daquilo que os apóstolos aprenderam com Jesus e puseram em prática. Então, é apostólica. Romana vai ser, então, a doutrina nossa. Então, católico, apostólico. Católico quer dizer universal, apostólico, seguidores dos apóstolos, romanos, seguidores das ordens que vêm do Papa, que vêm de Roma. Essa é a nossa denominação. Existem outras igrejas católicas, apostólicas, e que tem outra linha, tem ortodoxa, tem outras linhas que seguem outras orientações. O importante é a gente perceber que tem que seguir o que Cristo ensinou e deixou para os apóstolos. Isso é importante. Não pode mudar essa história, porque senão perde o sentido da nossa fé. Outra coisa importante que ele fala é da missão. Eles vão perder o medo, vão enfrentar a morte, vai ser esses apóstolos, depois Paulo, que vai ser o apóstolo, São Paulo, o apóstolo nascido fora de tempo. Eles terão uma missão. Quando a gente lê qual era a missão, ela começa falando que eles vão ter que sair. Eles não vão ficar paradinhos no lugar. Não, elas têm que sair. Por isso a gente fala uma igreja em saída, uma comunidade que sai. Como é que ela tem que sair? Ele orienta. Primeiro, humildade. Não precisa levar um monte de coisa, não precisa ir chique, não precisa nada disso. Em simplicidade, em humildade. E sair. Ir ao encontro. Ele fala, curar doenças. O que é isso, curar doenças? Às vezes, existem tantas dores pela falta de amor, que se a gente, como cristão, conseguir levar esse amor que cura, amor que vai curar a pessoa que está muito entristecida, pessoa que tem uma dificuldade muito grande, familiar às vezes, levando esse amor, você cura. E é muito interessante que às vezes você vai conversar com uma pessoa que está na cama, para levar uma mensagem de amor e de cura, quem sai curado de lá é a gente. Que aquela pessoa tem tanto para nos dar, às vezes. Então, percebe que isso é comunidade que está crescendo e nascendo. Eu vou, levo, mas também levo para mim. Eu também levo de volta. Quando ele fala expulsar demônios, expulsar aquilo que põe em dúvida as coisas de Deus. O demônio é o inimigo.
é aquele que põe em dúvida a palavra de Deus. A gente aprendeu, desde pequeno, a ver uma imagem diferente. Mas é expulsar as mentiras. Faz parte do inimigo. Expulsar aquilo que causa divisão. Expulsar a dúvida e pôr a certeza, pôr a confiança. Então, para expulsar o inimigo, é a palavra de Deus que vai estar lá, falando o que é a verdade, o que é confiar, o que é acreditar. Essa igreja em saída, que ele fala aqui, e hoje a gente ouve muito, essa igreja que tem capacidade de ter no coração um amor misericordioso, um amor que é capaz de se colocar no lugar do outro e ajudar com que o outro saia daquela situação e se sinta melhor. E para isso é levar Cristo para o seio da família, para o ambiente do nosso trabalho, para as nossas festas, para os nossos passeios. Nós temos que ser missionários, cristãos, e levar a lição dos apóstolos que Jesus lapidou e deixou para as comunidades através desses apóstolos. Então, o texto é muito rico e nos compromete muito. Por isso, nesse texto, uma reflexão muito profunda. Deus nos escolheu também. E sabe que na comunidade em que a gente está, existem muitas diferenças, mas que tem que existir um ponto em comum: o respeito, o amor, a verdade, a solidariedade, a união, para que Cristo seja vivo entre nós. Por isso, a nossa oração é em muita humildade pedir: Senhor, abençoa as nossas comunidades, abençoa cada uma delas e une essas comunidades, formando uma única comunidade que só quer levar o vosso amor. Que o Senhor nos dê o Espírito Santo para que a gente possa realmente, com a mesma coragem dos primeiros cristãos, levar a vossa verdade. Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Em vez de amém, amém, como Jesus nos amou. Então, agora tem a sugestão da semana e a gente agradece mais uma vez que você esteve conosco. Obrigada.
conosco. Obrigada.